Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Professor Cauê aqui de novo, tratando de ter mais uma aula de ciências hoje. E o tema da aula de agora é sobre transformações da matéria. A gente vai entender como que aquilo que a gente chama de matéria pode se transformar de acordo com alguns fenômenos que a gente vai conhecer nesse conteúdo, tá? Então a gente vai começar primeiro entendendo o que é a transformação da matéria. Quando a gente fala que isso acontece, é porque a gente percebeu alguma alteração visual, né, da estrutura dessa matéria, seja ela no campo, apenas no formato externo dela, pode ser, como também às vezes na composição. Então, dependendo daquilo que a gente observa visualmente, a gente vai dizer que a matéria sofreu uma transformação, tá? E, obviamente, a gente tem duas formas de classificar isso, tá? Uma delas são as transformações físicas, ou ainda fenômenos físicos, que são basicamente os fenômenos que se referem, né, que se relacionam com a mudança do formato ou do estado físico desse material. Então, se o aspecto físico, se a aparência física mudar do material, e apenas isso, apenas a aparência física mudar desse material, o que houve foi um fenômeno físico. Tá? Aqui a gente tem alguns exemplos que falam sobre triturar, amassar e remodelar, porque muda o formato externo do material, ou mesmo as mudanças de estado físico. Né? A gente vai daqui a pouquinho aprofundar um pouquinho nisso. E tem também as chamadas transformações químicas ou fenômenos químicos, que mudam a composição da matéria, ou seja, uma substância que existia, ela deixa de existir para que surjam outras substâncias. Tá? Então a gente vai nos próximos slides identificar e diferenciar cada um desses fenômenos, beleza? A gente vai começar, obviamente, com os mais tranquilos, tá? As transformações físicas que a gente mais conhece são apenas aquelas que mudam o formato, né? Que até mesmo a gente pode fazer isso. Né? Então, amassar um material, uma latinha, por exemplo, recortar ou triturar um pedaço de papel, isso é também uma transformação física. Né? Esses materiais eles não deixaram de ser a latinha depois de amassada, ou o papel depois de ser recortado, mas eles tiveram seu formato inicial alterado. Então, quando eles mantêm aquilo que eles são, porém, eles mudam o seu formato externo, e isso é uma transformação física, tá? Junto com a refração da luz, tem aí o exemplo no copo, ali em cima, e do arco-íris ali embaixo, né? A refração da luz é basicamente quando os raios de luz mudam de direção ou são decompostos e a gente percebe eles numa direção diferente, né? A gente vai ver isso com um pouco mais de detalhe mais para frente. E o magnetismo também, né? A atração pelos polos magnéticos com materiais metálicos, como as correntes elétricas, né? A condução de eletricidade, tudo isso é fenômeno físico, tá? Bem como, né, que a gente vai dar um foco melhor nas mudanças de estado físico, isso que a gente já estudou numa aula anterior. O sólido virando líquido, que pode virar gasoso, e vice-versa também acontecendo. Então, esses nomes para vocês não são estranhos. O que é fusão, o que é vaporização, sublimação, condensação, solidificação e ressublimação. Tá? Só que agora a gente vai começar a encaixar eles um pouquinho melhor numa classificação que a ciência trabalha muito em muitas áreas. Né? A gente sabe que para um gelo, né, derreter, né, para o sólido derreter, sofre fusão, tem que aquecer esse gelo. Para a água que está líquida virar gasosa, tem que também aquecê-la. Então, esses processos que ocorrem por aquecimento são chamados processos endotérmicos. Eles ganham calor, né? O termo endotérmico significa isso. O prefixo endo quer dizer para dentro, e térmico se refere à temperatura, que é uma medida do calor. Então, é o calor que vai para dentro do material. Né? Então, toda transformação física que envolve aquecimento, que envolve ganho de calor, ela é classificada como endotérmica. Ao mesmo tempo que, no sentido oposto, para um gás se condensar e virar líquido, tem que ser resfriado. Para um líquido virar sólido de novo, se ele congelar, tem que ser também resfriado. Então, esses processos que envolvem resfriamento, onde ocorre perda de calor, são chamados exotérmicos. E aí vem também aquele mesmo esquema. A terminação térmico significa calor e o prefixo exo significa para fora.
Então, um processo exotérmico é aquele que perde calor, que o calor vai estar fora do objeto, do material, né? Então, essas transformações físicas, elas são classificadas em endotérmicas ou exotérmicas, quando elas ocorrem por aquecimento ou resfriamento. Então, é importante que a gente passe, a partir de agora, a diferenciar elas por esses termos, tá? Porque a entrada ou saída de calor dessas transformações da matéria, ela vai ser um fator importante nos próximos assuntos nossos. Tá legal? Então, já fica aqui para vocês a dica. Endotérmico, aquecimento, ganho de calor. Exotérmico, resfriamento, perde-se esse calor. Beleza? Então, gravem esse exemplo da água mesmo, que a água, quando é aquecida, ela vira líquida, né? O gelo aquecido vira líquido, depois ele vira gasoso, e quando resfriado, o gás vira líquido e o líquido se congela, né? Pega esse exemplo da água e usa ele para que vocês lembrem e associem os termos endotérmico e exotérmico, beleza? E a gente observa muito bem, agora falando de água, isso no ciclo da água, né? É o nosso exemplo clássico de como os fenômenos físicos acontecem. Então, nesse ciclo da água, a gente tem ali várias etapas. A primeira que está ali, né, até já está tudo descrito para vocês, é a água dos oceanos e dos, obviamente, dos seres vivos, que evapora, né, devido ao calor que vem do Sol, e sobe até a atmosfera. Lá na atmosfera, que está mais frio, né, obviamente, do que na superfície terrestre, esse vapor ele se condensa, né, ele volta a ser líquido, e aí formam-se as nuvens. Então, nuvem, a gente já falou isso numa outra aula, é um acúmulo, um conjunto de água no estado líquido. E às vezes também no sólido, né, formando pequenas pedrinhas de gelo. Isso se justifica quando a gente vê chovendo granizo, por exemplo, tá? Então, nas nuvens, a gente tem muita água no estado líquido e um pouco no estado sólido, tá? Por que a gente sabe que nuvem não é gasosa? Porque gases são invisíveis. E como a gente consegue enxergar as nuvens, elas obviamente não podem ser gasosas, tá legal? Então, toda essa água acumulada, num certo momento, ela vai acabar precipitando, ela vai acabar caindo na forma de chuva de volta para aqui na nossa superfície, tá? E essa água da chuva, essa água de precipitação, ela pode ou escoar sobre a superfície, até chegar de novo nos rios, lagos, oceanos, ou ela pode se infiltrar no subsolo, né? Ela vai estar debaixo da terra e vai fazer parte dos chamados lençóis freáticos, que são fontes de água natural também, que também abastecem rios. Beleza? Então, olha essa transformação da água que era líquida aqui na superfície, virou gasosa, subiu, aí lá no ar virou de novo líquida, virou sólida também, caiu na forma líquida. Então, essa transformação da água, ela está bem evidente também no nosso ciclo da água, o chamado ciclo hidrológico da Terra. Beleza? Então, fenômenos físicos, eles acontecem continuamente. Tudo bem? Espero que sim. Então, encerrada a discussão de fenômenos físicos, a gente vem agora para os fenômenos químicos, que são basicamente representados pela transformação de uma substância inicial em uma outra substância final. A gente dá para isso um nome chamado de reação química, o nome mais comum que a gente usa para essas transformações químicas. Tá? Então, toda vez que a gente falar em reação química, a gente está falando numa transformação de um material em outro, diferente do inicial. Beleza? Mas como é que a gente vai saber que as coisas estão diferentes, né? Uma das formas é a gente analisar as propriedades específicas, né? Que nem ponto de difusão, ponto de ebulição, densidade. Se esses fatores se alterarem do início para o final, né? Quero dizer, se no começo da reação eu tiver uma propriedade específica X, vamos por densidade valendo 1, e no final tiver uma densidade valendo 0,5, mudou o valor da densidade, então mudou a substância. Tá legal? Então, analisar dessas propriedades específicas nos ajuda a identificar se houve ou não uma reação química. Reações que podem ser dadas pelos seguintes exemplos. Ó. Na primeira imagem ali do lado esquerdo da tela, tem uma massa de pão fermentando. A fermentação em si é um processo químico, obviamente, que transforma os açúcares da receita colocados, né, através da farinha principalmente,
em álcool etílico e gás carbônico. Né? Não é à toa que a massa cresce, né? Ela só cresce porque o gás carbônico surge e vai inflando essa massa como se fosse um balão. Tá? E o álcool etílico ele também surge, por isso que a massa crua, quem aí já comeu massa crua, né? Eu adoro falar nisso, né? Quando eu vejo eu não resisto. Mas quem já comeu massa crua, viu que ela é um pouquinho amarga, né? Por conta do sabor do álcool etílico, tá? Que é o mesmo álcool das bebidas alcoólicas. Nossa, então quer dizer que eu vou ficar bêbado se eu comer um pãozinho, né? Que vem da massa, não sei o quê? Não, não vai. Né? Esse álcool ele vai evaporar durante durante o assar dessa massa no forno. Então, ela só vai existir um nível baixo de álcool na massa crua, que também não é suficiente para te deixar alterado ou alterada, e ele vai sumir depois enquanto estiver assando o pão ou o bolo ou o que quiser que você esteja fazendo. Né? Ali do lado oposto da tela, tem ali um cadeado todo enferrujado, com um portão enferrujado, corrente enferrujada. A ferrugem em si, essa modificação da cor e do aspecto do cadeado, dos metais em geral, ela é devida também a uma reação química, quando esse metal, desses objetos, reage com gás oxigênio e vapor de água da atmosfera. Né? O metal em si, ele incorpora átomos de oxigênio. Então ele vai se transformar, né? vai modificar a sua estrutura e vai ganhar uma coloração diferente da que ele tinha antes. Tá? Então, existem ali formas de você medir se teve uma reação química ou de você visualizar que uma reação química aconteceu. Tá legal? Então, o que importa aqui é que as coisas estão se transformando na massa ali que está fermentando. O açúcar da farinha está virando álcool e gás carbônico. Então, o açúcar vai deixar de existir para gerar álcool e gás carbônico. Lá no metal, o metal ele vai deixar de ser puro e vai ser agora um metal encrustado com átomos do elemento químico oxigênio. Tá? Então, as mudanças estão acontecendo tanto no campo visual, né, aquilo que a gente enxerga que está acontecendo, quanto na sua estrutura microscópica. Tá legal? Algumas, obviamente, reações têm algumas evidências visuais muito mais claras, né? Que a gente vai discutir 4 delas. A primeira é quando muda de cor. Né? Um material, sendo de uma cor específica, diz muito sobre ele. Por quê? Aquela cor é específica da característica dele. Então, se numa reação química, num material, mudar de cor, quer dizer que ele deixou de ser aquilo que ele era para virar uma outra coisa. Aqui nas imagens a gente tem ali uns pinguinhos azuis e um líquido ali amarelo se formando. Tudo vindo de um pozinho branco ou de um líquido transparente. Isso quer dizer que o contato desses materiais, né, que estão sendo colocados ali, está transformando aquilo que está em análise. Né? Esse pozinho branco, ao entrar em contato com o líquido, provavelmente, que jogaram em cima dele, ele está se transformando no material que é azul. A mesma coisa na imagem do lado. Né? O material que cai no líquido transparente, transforma-se ele e vira um material amarelo. Então, se houver mudança de cor, houve reação química. Tá? Se houver efervescência, o que é efervescer? É liberar gás, né? Na forma de bolha ou fumaça. Tá? Não importa qual que seja o jeito, o aspecto desse gás. Mas se ele for liberado, quer dizer que também teve uma reação química. Exemplo clássico, galera. Aquelas pastilhas de vitamina C ou de antiácido estomacal que a gente toma, põe na água, ela começa a borbulhar, né? Aquela pastilha ela era obviamente sólida, totalmente sólida. Em contato com a água, aquele sólido começa a se transformar num gás, né, que começa a ser na forma de bolhas. Aquele gás não existia antes no sólido. Né? Ninguém via ou ninguém percebia a existência do gás na pastilha ali antes de colocar na água. Esse gás só apareceu depois que a pastilha entrou em contato com a água e aí essa reação, esse contato provocou uma reação que está produzindo esse gás. Né? Então, a efervescência, essa liberação de gás, ela também indica uma reação química. Tá legal? Além disso, tem também uma formação de sólido, né? Já pensou assim, você mistura 2 líquidos e de repente surge algo sólido.
Nossa, de onde que veio esse sólido, né? Eles veio do nada assim. Na verdade, nesses líquidos existiam substâncias que, quando reagem entre si, elas produzem material insolúvel. Imagina o seguinte: você tem dois copos com água e um sal específico dissolvidos, tá? Então você tem um sal no copo A e outro sal no copo B. Os dois estão dissolvidos, quer dizer que os dois são solúveis na água, né? Quando você mistura esses dois sais, eles reagem entre si, né? Você vai juntar esses dois copos num terceiro copo maior, vai haver reação química entre os dois sais que estavam dissolvidos e vai se formar uma nova substância que é insolúvel, que é incapaz de dissolver na água. Por isso que surge um sólido, tá? Por isso que a gente vai perceber que esses dois materiais, que eram originalmente líquidos, né, a aparência era líquida, vão começar a gerar um sólido, que a gente chama isso de precipitado, né? Então, quando surge esse sólido que não existia antes, também está ocorrendo uma reação química. A gente diz que o sistema ficou com um pouco mais turvo, né? Aquele líquido transparente, aquele líquido translúcido, ele começa a ser turvado, a ser bloqueado, a ser preenchido por um sólido que tende depois a precipitar, a se localizar, a se acomodar no fundo do recipiente, igual nessa imagem aí. Começou a se formar um sólido lá em cima, no líquido, ele se distribuiu depois por todo o líquido estendido ali, ficou um líquido bem mais turvo. E depois de um certo tempo, esse sólido branco se acomodou no fundo do recipiente, né? Então a gente diz que isso é o precipitar. Tá legal? E por último, porém não menos importante, se essa reação produz uma chama ou luminosidade, né, se esse processo produz uma chama ou luminosidade, a gente pode dizer que houve também uma reação química. Tá? Por quê? A existência a produção do fogo ou de uma outra forma de luz, uma faísca, por exemplo, ele indica que está tendo liberação de energia, né? O fogo em si é uma manifestação de energia que sai dos materiais que estão reagindo. Então, qualquer coisa que pegue fogo, qualquer coisa que gere faíscas elétricas, como no motor de um automóvel, por exemplo, qualquer coisa que produza chama, luminosidade ou que libere energia, isso também se refere a reações químicas, tá? Especialmente na combustão. O que é uma reação de combustão, galera? Combustão é uma queima, tá? Então, nessa combustão, algum material vai ser queimado, esse é o chamado combustível, em presença de um material que a gente chama de comburente. Esse comburente é o gás oxigênio. Sem ele, não existe queima. Nada pega fogo sem oxigênio, tá? Então, por isso a gente diz que é um item essencial para as reações de combustão, o gás oxigênio, tá? E a partir disso, isso só começa se houver uma fonte de energia inicial. Uma faísca elétrica, um atrito, né? Um aquecimento, para poder fazer essa reação de combustão começar. Tá beleza? Tá bem? Então, essa chama-luminosidade, ela também é uma evidência de que a reação química ocorreu ou está ocorrendo, dependendo de se o fogo está ativo ou não, né? E para a gente poder encerrar aqui a aula de hoje, né, a gente tem que falar o seguinte: toda reação química, ela sempre é representada pelas chamadas equações químicas, tá? Agora, o que é uma equação química? Não é nada de matemática, tá? Uma equação é uma forma da gente representar aquilo que está ocorrendo no processo químico. Ela tem basicamente duas partes: a das substâncias iniciais, né, onde tudo começou, e das substâncias finais, onde tudo está terminando. Essas duas partes são chamadas de reagentes e produtos, tá? Os reagentes são as substâncias iniciais, as substâncias que reagem entre si. Então, uma reação química acontece entre reagentes, tá? Então, uma substância reagente é aquela substância que vai iniciar a reação química, tá? Uma vez iniciada a reação química, ela vai começar a produzir materiais, são os produtos. Então, os produtos de uma reação química são as substâncias finais, que vão surgir, obviamente, depois que termina essa reação química, né? Durante seu acontecimento, e vai finalizar depois que ela termina, tá? Então, essas duas partes, reagente no começo,
Setinha quer dizer que esses reagentes estão se transformando, estão gerando os produtos. Por isso que a seta está indo dos reagentes em direção aos produtos, tá bom? Então, vocês alguns exemplos, ó. Eu tenho aqui ferro mais gás oxigênio mais vapor de água. Tudo isso antes da seta, né? Então, quem está antes da seta são os reagentes, ou seja, são os materiais, são as substâncias que vão reagir entre si. Então, o ferro, o gás oxigênio e o vapor de água, eles vão reagir entre si e, como produto dessa reação, vai surgir a ferrugem que está depois da seta. Então, essa seta aí, turma, nas equações, ela é um divisor de águas, né? O que está antes dela são reagentes, o que estiver depois são produtos, tá bem? Mais um exemplo, água oxigenada. É só ela que tem antes da seta agora, então eu tenho somente um reagente, que é essa água oxigenada, e depois da seta está sendo transformada em água e gás oxigênio, que são os produtos dessa reação que começa com água oxigenada. Então vocês notem, galera, que na equação química tudo começa com um reagente e a setinha de direção dela indica a formação dos produtos, sendo eles um reagente, dois reagentes, três reagentes, ou um produto, dois produtos. A quantidade aqui ela não é importante, o que importa é que você saiba que reagentes iniciais geram produtos finais. Beleza? E uma coisa é sempre diferente da outra. Ferrugem é diferente de vapor de água, de gás oxigênio, de ferro. E a água e gás oxigênio são diferentes da água oxigenada. Então, as substâncias finais dos produtos sempre são diferentes dos reagentes. Por isso que se chama reação química, transformação química. Uma substância química se transforma em outra substância química. Beleza? Galera, por hoje nessa aula é só. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, escrevam. Curtam o vídeo, deem um joinha aí. Sigam o canal. Compartilhem para todo mundo que vocês acharem que precisa compartilhar. E a gente se fala na próxima aula. Tá bem? Um grande abraço para vocês. Fiquem bem. E até a próxima aula, gente. Valeu!